Olá, amores do nono ano, boa tarde. Eu espero que estejam todos bem, né, junto aos seus. Eu quero informar que eu já corrigi as atividades enviadas, né, na última semana. Já dei a nota de vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, me perguntar, tá bom? Hoje nós vamos dar início ao nosso novo conteúdo. Quem precisou de nota recebeu um trabalho extra. Quem não precisou, tá tudo ok, tá bom? Quem não recebeu, tá tudo ok. Vamos à nossa aula de hoje, né? Vamos dar início ao novo conteúdo e agora vocês vão poder, né, acompanhar as aulas pelo livro didático. Graças a Deus, né? Vai facilitar a vida de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês a aula que eu fiz hoje. Vou colocar aqui. Pronto. Vamos lá, né? Essa é a nossa apresentação, aula de ciências. O nosso tema de hoje é onda e som, certo? E eu sou a professora Maria da Conceição, da Escola Governador Valdemar Alcântara, certo? Professora de ciências, né? Como vocês estão vendo aí, para a nossa aula do nono ano. A aula de ciências, essa é da 13ª semana. Vamos acompanhar essa aula pelo livro didático nas páginas 54 a 59 e páginas 61 a 66. Eu fiz um breve resumo, né, e já coloquei no slide para facilitar para vocês. Sugiro que vocês façam a leitura do capítulo, assistam a videoaula, né, em seguida façam a tarefa do livro, fotografem e enviem no grupo de atividades. Vamos lá? Nosso tema de hoje, ondas, um espetáculo mais famoso e incrível durante as competições esportivas é a ola da torcida, não é verdade? Visto de longe, a impressão é que a massa humana se move toda para o lado da arquibancada, mas sabemos que isso não é verdade. Cada torcedor se move na direção vertical e apenas quando recebe o sinal. Cada integrante da torcida responde à perturbação por assim dizer, né, oscila em torno de sua posição de equilíbrio, de modo que o que se desloca na arquibancada não são os torcedores, mas o sinal ou a perturbação. O que são as ondas? Vamos lá. Assim como as ondas são perturbações que se propagam em um meio. Na propagação, apenas a energia é transportada, não havendo transporte de matéria. Ondas no cotidiano. As ondas estão sempre presentes nos mais diversos fenômenos e situações do cotidiano. Som de um violão, o reflexo de uma paisagem, uma fotografia, uma radiografia, né, que é o que mostra aí. Natureza das ondas. As ondas podem ser, né, de natureza mecânica ou eletromagnética. As ondas mecânicas são as que necessitam de um meio natural para se propagarem. Resultam da deformação provocada em meios elásticos. Transportam apenas energia mecânica. Ondas em cordas, ondas na superfície de um líquido, ondas sonoras e ondas sísmicas, por exemplo, né, são exemplos de ondas mecânicas. Vamos às ondas eletromagnéticas, que são ondas que não necessitam de um meio material para se propagarem. Resultam de vibrações de cargas elétricas, transportam pacotes de energia, que são os fótons, ou quanto de energia. Exemplos, ondas luminosas, que são a luz, ondas de rádio ou de TV, as ondas de micro-ondas e as ondas de raio-x. Nós temos aí o exemplo, né, uma frequência crescente, da longitude de uma onda crescente e a frequência de luz, o espectro visível, né, que vocês vão ver no livro de vocês. Tipos de ondas. Existem alguns tipos de ondas, entre elas as ondas unidimensionais, quando se propagam numa só direção, e as bidimensionais, quando vão em várias direções, duas ou mais, no caso 2D ou 3D, né? O exemplo das unidimensionais são as que se propagam numa linha, aí nós temos uma corda, né, vinculada a uma árvore, e as ondas bidimensionais, as ondas na superfície da água.
Temos as tridimensionais, quando se propagam em todas as direções. No caso, três dimensões, né? As ondas sísmicas, as ondas sonoras, no ar e etc. As ondas são classificadas em ondas transversais e longitudinais. Transversais, quando a vibração é perpendicular à de propagação. Exemplo, aí nós temos aí a vibração, né, a direção de uma vibração de onda. E as longitudinais, quando elas vibram, né, na mesma que a de propagação. Aí nós temos a propagação, né, e a direção da vibração. Serve nos desenhos, apontado aqui com o mouse. Componentes de uma onda. Quais são os componentes de uma onda? Vamos voltar um pouquinho aqui. Componentes de uma onda, o comprimento e a amplitude. Comprimento é tudo isso, né? Que vem, ó, a distância, né? E a amplitude é o tanto que ela se movimenta, são essas curvinhas. As ondas podem ser os fenômenos ondulatórios, né? De reflexão, as ondas que se propagam no meio material, batem os obstáculos e voltam, tá vendo, ó? As ondas incidentes, elas bateram aqui, ó, nas ondas, e elas voltaram. Os fenômenos ondulatórios, primeiro, da refração, quando a onda passa de um meio para outro com propriedades distintas, mudando sua velocidade de propagação e o seu comprimento, mas mantendo constante sua frequência, sofre desvios. Os fenômenos ondulatórios, difração, capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos, né, que possuem a mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda, modificando sua direção de propagação. Os fenômenos ondulatórios, ou de polarização, né, no caso. O primeiro era o quê? Só retornando lá. Difração, né? E aqui é polarização. Polarizar uma onda significa orientá-la em uma única direção ou plano. Veja as nuvens, ó. Polarização só ocorre com ondas transversais. Fenômenos, terceiro, interferência. Quando duas ou mais ondas que se propagam no meio se superpõem, havendo uma soma de suas amplitudes. Na interferência, ocorrem algumas posições diferentes. Por exemplo, quando ocorre o encontro de duas cristas, ambas aumentam sua amplitude. Aí nós temos o desenho aí, ó, as duas cristas, né? Ó. Quando ocorre dois vales, né? Sua amplitude é igualmente aumentada e os dois abaixam naquele ponto. Estão vendo? Ó? Eram dois vales, encontrou com dois, ó, ou igual, praticamente reto, né? Quando um vale e uma crista se encontram. Temos o vale, ó. Vocês observem bem, ó, duas cristas tá aqui, dois vales aqui. Agora, quando um vale e uma crista se encontram, né, o que que ocorre? Ambos irão querer puxar cada elevação para o seu lado, e as amplitudes forem iguais, elas se cancelam. Diferentes, elas se subtraem. Aí temos o que, pessoal? Velocidade da onda. A velocidade de uma onda é a distância percorrida por ela na unidade de tempo. É a velocidade com que a perturbação se propaga em um determinado meio. Vou passar isso aqui só para vocês verem, mas não vai estudar isso aqui ainda não, tá certo? Agora vamos ver o som. O que é o som? Como ele é produzido? O som nada mais é, pessoal, que a propagação de uma perturbação no meio mecânico. Os sons são ondas mecânicas longitudinais e tridimensionais. Ai, tia, quer dizer que ondas e som caminham juntos? Sim. Produzindo uma onda sonora, por diapasão. Regiões de alta e baixa pressão. Como ouvimos um som? Moléculas do ar junto à membrana do tipo vibram, fazendo com que a membrana
comece a vibrar. A vibração do tímpano é transmitida ao sistema ósseo, constituído pelo martelo, bigorna e estribo, menores ossos do corpo humano, passando pelos canais semicirculares que fazem a ligação ao nervo auditivo. Nós temos aí, pessoal, mostrando o livro de vocês, falando sobre o som, temos na primeira página, na página 52, página 862. Tem esse mesmo desenho aí, ó, como ouvimos um som, né? E tem explicando como é que esse som chega até o nosso ouvido. Por último, a vibração é convertida em impulso elétrico e é comunicada ao cérebro. Ai, tia, quer dizer que nós só ouvimos porque tem os sons. Fenômenos sonoros, persistência auditiva, né? Tempo que leva para deixar de perceber um som, 0,1 segundo. Eco, ocorre quando a pessoa percebe o som por ela emitido duas vezes distintas. Reverberação em grandes salas fechadas, quando ocorre o encontro de vários sons, né? Aí eu trago dicas de tirinhas interessantes sobre o site, por exemplo, da Turma da Mônica. Deixa eu clicar aqui e ver se vai aparecer para vocês verem. Deixa eu ver se vai dar para abrir. Não deu para abrir. Mas tudo bem, vocês podem depois colocar lá para vocês verem, tá bom? É bem interessante as tirinhas, tá certo? São... Pronto, aí vamos aqui. Nós temos, depois das tirinhas, nós temos alguns itens importantes, né? A frequência do som, que é relatado pelo espectro sonoro, infrassom, ultrassom e som audível. Tem no livro de vocês, viu, pessoal? Que é só para vocês irem tendo uma ideia, mais ou menos, do que tem lá. Para refletirmos um pouco, as explosões no espaço são sempre mostradas nos cinemas, acompanhadas de um grande estrondo. Isso acontece realmente? Ou seja, é possível ouvir o som de uma explosão no espaço? Sendo o som uma onda mecânica, ela não pode se propagar no vácuo. Então, a resposta é não. A velocidade do som, dependendo apenas da natureza do meio material, ela acha que vibra, ela é perceptível, né, independente da fonte sonora. Certo? Quanto maior a densidade do meio material, maior a sua velocidade, maior o seu volume, tá certo? A altura do som pode ser de frequência baixa, som grave, e frequência baixa, som agudo. Depende de como, né, ele for é, transmitido, no caso. Timbre do som está relacionado à forma como a onda é emitida pelo instrumento. Intensidade do som de maior intensidade, maior transporte de energia pela onda, de menor, um menor volume. Nível sonoro, tudo isso tem no livro de vocês, tá bom? Vamos lá. E é importante ressaltar por quê? Porque são efeitos fisiológicos do som. Entre 30 e 60 decibéis, distúrbios psíquicos de irritação. A pessoa vai ficar irritada com barulho muito alto. Perda de atenção, em alguns casos, diminuição e perda da libido da potência sexual. Quanto maior o som que você ouve, certo? De 60 e 90, reações neurovegetativas, aumento da tensão arterial, aceleração do ritmo cardíaco e surgimento de fadiga. Por isso que algumas pessoas, quando se expõem a sons muito altos, passam mal. A partir de acima de 90 decibéis, os riscos são considerados críticos. A partir de 140, podem produzir surdez irreversível, ainda que de curta duração. Vamos exercitar. Os exercícios, pessoal, estão na página 60, as questões 1 a 4, e 68 e 69, questões de 1 a 6. Só as respostas, tá bom? Desejo que fiquem todos bem. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.